Funcionários da Vale prestaram depoimento hoje na CPI que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho. Um dos deputados está fazendo uma grave denúncia. Deputado Noraldino, denúncia grave. Vamos ver, balança. Antes da sessão, o deputado Noraldino Júnior, do PSC, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, fez uma grave denúncia. Ele entregou aos delegados da Polícia Civil e ao Ministério Público documentos que comprovam irregularidades no processo de licenciamento ambiental da barragem que se rompeu no início deste ano em Brumadinho. A gente concluiu que a barragem está funcionando durante um tempo significativo sem a licença ou com a licença concedida de forma irregular. Portanto, os rejeitos que estavam sendo depositados na barragem estavam sendo depositados de forma irregular. Segundo o deputado, a documentação comprova que a barragem B1 funcionou em desconformidade com a lei de 2000 a 2016 e que em 2007 a mineradora entrou com um pedido de licença de operação corretiva. Informou que não tinha licença para operar e estava operando irregularmente. E, apesar disso, a Secretaria de Meio Ambiente concedeu a licença e não lavrou auto de infração grave e nem suspendeu as atividades na barragem. E em 2011, a SEMAD revalidou a licença. Assim que a empresa entra com pedido de licença de operação corretiva, o órgão deveria ter autuado a empresa e suspendido as atividades. E aí verificar se caberia ali a assinatura de um TAC. Se houvesse e se tivesse sido assinado o TAC, é a única opção da empresa continuar com as atividades. Quem que não fez isso? Quem que não fez foi o órgão fiscalizador, a Supran. Ele denuncia que a responsável pela licença era Isabel Cristina Roquete de Menezes, na época funcionária da Superintendência Regional de Meio Ambiente, Supran, e que em 2011 ela se aposentou e assumiu o cargo de diretora institucional da Vale. Segundo o deputado, ela inclusive muda a forma de assinar os documentos. Primeiro assina como Isabel Cristina ou Isabel Cristina Menezes, quando passa para trabalhar para a Vale, a assinatura é Isabel Roquete. O deputado ressaltou ainda que uma série de alteamentos construídos de forma irregular podem ter contribuído para o rompimento da barragem em 25 de janeiro deste ano. Nós conversamos com vários técnicos e eles colocam que os alteamentos realizados em desconformidade com a lei, sem as informações técnicas devidas, elas comprometem a estabilidade da barragem e comprometem até o laudo de estabilidade que são dados pelas empresas. O primeiro a ser ouvido na CPI foi César Augusto Paulino Granchamp, geólogo que, juntamente com os técnicos da Tuvsud, atestou a estabilidade da barragem. A pergunta central é a seguinte: como se atesta a estabilidade de uma barragem, sendo que a própria Vale estabeleceu como meta e boa prática internacional o fator de segurança 1.3 e a auditoria apresenta um relatório com um fator de segurança de 1.09. Quando questionado pelo relator, o geólogo assumiu a assinatura do documento, apesar de não ter conhecimento em geotecnia, e disse que confiou nas equipes de auditoria. O fato da minha assinatura, igual eu expliquei, é assim, eu não tenho especialidade em geotecnia de barragens, muito menos em liquefação. Eu confio plenamente na equipe da Tuvsud, confiei e confio plenamente nas equipes da Tuvsud, e eu vi a apresentação deles no painel de especialistas, foi muito elogiado pelo pessoal que participou lá, pelos especialistas estrangeiros. Não acredito que um profissional com 33 anos de experiência na Vale assinaria um laudo ou sem conhecimento ou então por pressão da própria empresa. 2 funcionários da mineradora responsáveis pela mina Córrego do Feijão também foram ouvidos pelos deputados. Rodrigo Arthur Gomes Melo, gerente executivo operacional responsável pelo complexo minerário de Paraopeba, e Ricardo de Oliveira, gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Os 3 foram presos em 2 ocasiões após o desastre, mas já foram soltos. A Vale não adotou o princípio da precaução, mesmo com todos os indícios, com um fator de segurança muito baixo, longe da meta prevista pela própria Vale, com as leituras dos radares,
com a tentativa frustrada de reduzir o nível de água através da instalação de drenos horizontais profundos, o representante da Vale assinou o laudo e o atestado de segurança da barragem, o plano de ação de emergência não foi acionado. O rompimento da barragem B1 na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, deixou 244 mortos e 26 pessoas ainda são procuradas pelo Corpo de Bombeiros, mais de 4 meses após a tragédia.